Matheus e Natália, demorou, mas ó, review de quê? Review de quê? Devaneio. Um começo maravilhoso, mas que há... Olha, se eu deixar aqui a luz fica melhor. Mas que há poréns. Vou comentar os poréns aqui nesse vídeo. Bora. O que se trata Devaneio? É um encontro bem clássico de pessoas antagônicas ideologicamente falando. Primeira cena aqui do quadrinho, a gente é apresentado para Roger, uma saqueadora de túmulos, que se depara com Ofélia, uma mulher que vive numa cabana e por algum motivo ela é atormentada por alguma criatura, algum fantasma, algum espírito. Ela se vê, ela tipo tá no meio da floresta, ela vive na floresta, e vê tipo ela mesma assim definhando, se tornando um ser, a cara dela derretendo, basicamente. E aí elas vão conversando e tal, e aí aparece um papo que num poço há um tesouro muito foda, uma joia muito foda. A Ofélia é uma guardiã desse poço. Há uma criatura ali dentro que ela não quer que Roger vá lá e descubra e tudo mais. E aí Roger vai, e aí a Ofélia tem que ir atrás e vencer os demônios. Então ele tem uma cena de ações e tudo mais. E basicamente a história é essa. Qual é a história? Qual é o passado de Ofélia? Por que ela é guardiã? Por que ela tem que enfrentar esses demônios? E Roger? Qual é a de Roger, porra? Falou pra mulher, não vai lá no poço. E a Roger fala, pô, eu vou lá ver sim. Toma no cu. Mas no final, há um desfecho interessante. Uma obra bem legal. É um quadrinho brasiliense daqui de Brasília, muito bem feito. É o primeiro quadrinho da dupla, né? Natália já tem uma carreira aí, podemos dizer assim, consolidadas em aquarela, né? Ela tem uma página no Instagram, Gactus e Nanquim. Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem o trabalho dela. Muito competente, muito boa. Matheus também tem uma carreira muito interessante de escritor, né? Eles escreveram uma obra juntos e Matheus tem aí colunas sobre filmes, sobre terror, literatura. É uma dupla muito legal, gosto muito do trabalho dos dois, sabe? E aí eles enveredaram para uma história em quadrinho, né? Quadrinho aí tá em moda, é democrático, todo mundo pode fazer uma história em quadrinho. E assim eles foram. Porém, poréns. A história é legal, a história é esse lance da dualidade, esse lance místico, né, medievo, em que período mais ou menos da época, o século XV, o século XIV, o século XVI, não sabemos, mas tem toda a caracterização medieval, magia, criaturas vivendo em passado, criaturas vivendo em outros locais do passado. Uma crítica forte, já vou começar já amassando, mas é uma crítica boa. Isso não é nem questão deles, eu acho que veio pelo meio editorial. Por quê? O papel. Há momentos aqui que a arte de Natália é muito escura. Vou mostrar pra vocês, vamos ver se vai dar pra... Olha só na câmera, tá que a câmera não tá nas melhores condições de iluminação. Muito escura. Eu acredito que seja proposital, né? O Matheus foi encarregado dos roteiros, Natália dos Zezeus, mas não sei se houve intercâmbio de ideias entre eles. Mas, no começo, quando eu abri essa primeira página, eu fiquei meio incomodado. Eu fiquei... Não tinha lido, né? Eu fiquei, cara, tá muito escuro. Mas, durante a história, a gente percebe que a escuridão faz parte da narrativa. É importante ter essa escuridão, porque, de certa forma, até combina com Ofélia e Roger. Por quê? Ofélia é uma mulher que está sendo atormentada por algo que a gente não sabe, por um espírito que vaga numa floresta escura, mas ela consegue ver aquele vulto, ela consegue ver aquele espírito que aparece em forma de luz. Então, assim, a escuridão é presente porque a escuridão é a dúvida, a escuridão é o mistério, a escuridão é a criatura que está escondida ali só esperando o momento para te atacar. Roger, ao contrário, é aventureira. Ela vai explorar o escuro. Ela é uma pontinha de luz que vai explorar aquele imensa escuridão que circunda ela. Então, os momentos escuros do quadrinho, lendo assim, ao meu ver, faz parte da obra. É proposital. E o que cai agora é o papel. O papel, ele reflete muito. Ele reflete muito. Se você está lendo num lugar que não tem uma iluminação muito boa, você não consegue entender o que está acontecendo. Você não consegue ver a cena, você não consegue ver cenários, nem nada. Sabe? É tipo assim, ó, mostra aqui, reflete. Se você tá na página escura e tem uma luz refletida, é tipo você ver um filme escuro
e tá num ambiente claro e você não consegue entender o que tá acontecendo ali, sabe? Então não foi uma escolha muito acertada, acho que talvez um papel... Só que aí entra na dúvida, um papel mais poroso, a arte que já é escura ficaria ainda mais escura. Então entra aí num problema. Mas eu acho que esse papel aqui ele reflete muito. E aí perde um pouco. Eu perdi em momentos da obra, eu fiquei perdido. Falei, que é isso? Que aquilo tá ali no canto? Ai, não sei o quê. E outra coisa também, há momentos um pouco desconexos dentro da obra. Não que tipo, o roteiro falhou, não. Eu acho que, não sei se houve limitação de páginas, né? Ela tem umas 100 páginas mais ou menos, mas há muitos capítulos e poucas páginas desenvolvendo esses pequenos arcos. Então eu fiquei querendo saber um pouco mais de alguns personagens, ou querer saber um pouco mais do que aconteceu naquela aventura. Querer saber um pouco mais do que estava acontecendo naquela aventura, sabe? Eu fiquei com aquele gostinho de, será que vai ter uma continuação? Se tiver uma continuação, dá pra arrumar, dá pra fazer um retcon, qualquer coisa que seja, e bola pra frente. Há um momento, principalmente no final, quando tem uma batalha, né, a batalha final da obra, eu senti que faltou um pouco mais de desenvolvimento, mais quadros, mostrando um pouco mais as ações acerca daquelas batalhas. É um negócio de poucas páginas que aí dá uma virada muito rápido, eu fiquei confuso. Eu até dei uma relida pra ver se eu não perdi alguma coisa ou o que quer que seja. Mas as resoluções são muito rápidas, resolve certinho. Há uma certa circularidade no roteiro, ele se fecha bem, tipo, apresenta, há um fechamento interessante, mas o desenrolar eu acho que poderia ter um pouquinho mais de páginas. Por exemplo, no último capítulo, tivesse umas 2, 3 páginas a mais, mostrando um pouco mais o desenvolvimento da luta e uma conclusão sem ser tão abrupta, por exemplo, poderia ter funcionado, poderia ter feito um pouco mais de sentido, ou pra mim, né, eu colocando aqui minhas posições acerca do quadrinho, de um fechamento mais interessante, tipo, é apresentado um artifício, um poder que uma personagem tem, e ela usa aqui, funciona. O personagem que ela pega no poder do passado e joga aqui no presente, né, joga aqui no final da história, fecha, não é nada do, não é um Deus Ex Machina, nem nada do tipo. Só que falta um pouco de desenvolvimento, talvez um pouco mais de quadros, sabe? Essas coisas. Mas também foi o primeiro quadrinho da dupla, então é permitido errar. Até em trabalhos futuros, caso venha a ter, eu acho que vai ter, então acho que foi um resultado bem satisfatório, né? Não teve, já teve outras resenhas dessa obra, em texto, acho que em vídeo, e tô dando mais um aqui. Foi um acerto legal, é uma dupla bacana, as histórias, né? O Matheus tem um passado aí, um presente, né? De RPG, de D&D e tal, então ele já é bastante familiarizado com a ideia do medieval, com essas criaturas fantásticas que tem no universo medieval, no universo de D&D e tal. E com a temática de horror que ele gosta, ele coloca, concatena bem o roteirozinho com esses elementos bem bacanas, sabe? Nessa história, e Natália não fica pra trás. Natália, ela é conhecida por uns desenhos mais fofos e tudo mais. Ela não fica pra trás e coloca aqui elementos bem interessantes, né? O rosto de Ofélia desfazendo assim, é bem chocante, é bem impactante, foge do trabalho convencional dela. Isso é muito bom, mostra a pluralidade da artista, bem bacana mesmo. De resto, vou ser bem sincero, não sou muito fã de medieval fantástico, né? Apesar de não ter tanta coisa fantástica aqui, sim, mais um horror, não sou muito fã. Mas isso não é, eu não coloco isso pesando mais na análise, nem nada. Mas a história é muito competente, os tons de terror são interessantes, momentos aqui muito bons no que diz respeito ao jump scare. Essa página, não vai dar pra ver muito bem, mas essa página aqui a gente vê a luzinha. Só uma dica que eu dou pra vocês. Isso aqui vocês podiam ter colocado na página anterior. Ter dado jump scare. Essa imagem dela aqui, ter focado jump scare. Porque a gente tá vendo uma luzinha e do nada, pum! A imagem da criatura na tela, na página, né? Como o quadrinista faz num jump scare. Aqui a gente já tem a revelação do fantasma, a gente já não toma aquele susto, por exemplo. E aqui a gente tem no processo, só que a gente já viu essa imagem aqui, sabe? Você já viu um processo aqui dela observando o que é aquilo, o mistério, mas não tem o susto, né? Eu acho que isso aqui é mais um erro assim, não é bem um erro, mas é um pontinho que pode ser melhorado na próxima,
justamente pela linguagem quadrinística da coisa, sabe? Então acho que há momentos da história que podia criar uma carga dramática maior, uma expectativa maior nesses pontos de revelar na outra página, sabe? Isso aqui, pra quadrinhos, obras de terror, isso aqui alivia muito a tensão. Porque, querendo ou não, a gente vai ver essa imagem aqui. O quadrinho é uma das poucas obras, talvez uma das únicas obras, que a gente já vê o que vai acontecer, já toma um spoiler, né? Só por ter virado a página, só por ter visto um quadro abaixo, sabe? E assim, no terror, o virar da página é o jump scare que o cinema usa. É só esses pequenos pontos, eu acho, que dá pra melhorar, dá pra ficar mais interessante numa próxima obra. Eu quero ver próximas obras, porque assim, potencial tem. E pro primeiro gibi dos cara, porra, arrasou demais. É uma história bem interessante, apesar das falhazinhas na própria linguagem dos quadrinhos, né, na própria diagramação, no próprio sistema. Talvez tenha tido aí algumas imposições editoriais para limite de páginas e coisa do tipo, que deu uma enfraquecida no que poderia ter sido algo a mais. Mas, ainda assim, é uma leitura que vale a pena. É um quadrinho autoral, é um quadrinho independente feito em terra brasiliense. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui das redes sociais dos autores, da editora. E se tiver a lojinha, link de alguma coisa, vai ter aqui também para vocês comprarem, ajudarem aí. E fazerem suas resenhas, fazerem suas críticas também. Porque, assim, a obra é viva quando se falam dela. Então a gente não pode deixar que uma obra dessa, que tem um potencial mais pra frente dos autores fazerem algo muito mais foda, ficar nisso. Então deve-se comentar, deve-se divulgar sobre os gibis de autores menores. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e nos vemos no próximo Gibizinho Lido.